Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do Centro Espírita Allan Kardec. Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. No vídeo de hoje nós estaremos dando sequência no estudo dessa obra que é um bálsamo de luz para nós espíritas, que é o Livro dos Espíritos. Nós estaremos dando sequência e comentando hoje o capítulo 4 da segunda parte, mais especificadamente as perguntas de 166 até a pergunta de 188. Aqui tomamos a liberdade de intitular este vídeo Há muitas moradas na casa de meu pai. Convidamos a você então que pause esse vídeo, faça a leitura dessas perguntas e das respostas ditadas pelos espíritos superiores. Faça suas anotações e reflexões. E depois venha para cá, para que juntos possamos então finalizá-las. Na certeza de que o amor sempre vence, vamos dar sequência ao estudo da obra O Livro dos Espíritos. Bom, em vídeos anteriores nós estávamos falando sobre a ideia de que aqui nós estamos tendo uma experiência. Aqui, quando eu quero dizer, aqui na Terra. Ou seja, nós estamos aqui encarnados. O que é encarnado? É quando um espírito vem para o mundo material, ou seja, ele sai do mundo dos espíritos e passa a vir para o mundo material, pois, através da atuação na matéria, mediante a utilização de um corpo, ele então evolui. Foi isso que nós vimos, sim ou não? E aí nós vimos que esse processo é chamado de encarnação. O que essas perguntas agora nos convidam a refletir é sobre a reencarnação, ou seja, sobre essa volta várias e várias vezes. A primeira ideia da reencarnação, ou seja, de novamente voltar para o mundo corpóreo, é de pensarmos da ideia de continuarmos o nosso trabalho. Em outras palavras, o objetivo principal da reencarnação é a depuração. Em outras palavras, é a evolução do espírito. Nós, então, temos uma oportunidade, paramos num ponto, voltamos e continuamos da onde nós paramos. E quando fazemos essa analogia de continuar o trabalho, é muito importante que nós entendamos que é o continuar o trabalho espiritual. Então, por exemplo, nós estávamos ali na marcha da evolução da nossa generosidade e paramos até um certo ponto que era sermos generosos conosco. Aí na próxima vida, nós vamos continuar desse ponto. Então agora vamos ser generosos com a nossa família. No próximo, vamos ser generosos com a humanidade e assim por diante. Aqui foi só um exemplo. Lógico que numa vida você pode expandir várias virtudes, você pode fazer vários feitos. Isso está muito ligado com a sua vontade e com a sua intenção de fazer o bem e de evoluir. O que essas perguntas nos colocam a refletir é sobre a reencarnação em diferentes mundos. Quando Jesus nos disse que há muitas moradas na casa de meu pai, tire um momento depois, vá no Google e digite assim: galáxias, planetas, tamanho do universo. E você verá, por exemplo, que a Terra é um dos planetas que compõem o Sistema Solar. O Sistema Solar é um dos sistemas que compõem a Via Láctea. Dentro da Via Láctea, se você digitar na internet Via Láctea, você vai ver que dentro da Via Láctea tem milhões de sistemas bem parecidos com o sistema solar que a gente tem. E se você procurar, você vai ver que a Via Láctea é uma de milhões de galáxias que existem no universo. Sim. Então, olha para você ver. O sistema solar é um de milhões que formam a Via Láctea. E a Via Láctea é uma de milhões que existem no universo. Ou seja, há muitas moradas na casa de meu pai. O que ele nos convida a refletir é que quando nós pensamos no processo reencarnatório, nós podemos reencarnar novamente no mesmo planeta, ou seja, aqui na Terra. Ou nós podemos reencarnar em outros planetas, a depender da nossa evolução. O que ele nos comenta é que, por exemplo, a Terra é um planeta que está no início do processo evolutivo na caminhada para a perfeição. Ou seja, é um planeta que ainda sofre muito das vicissitudes, das dificuldades. É um mundo muito denso, é um mundo muito material. Mas, à medida que esse espírito vai
evoluindo, que ele vai se desprendendo da matéria, que ele vai desenvolvendo essa consciência espiritual, ele então pode vir a progredir e a habitar outros mundos. Uma questão bastante interessante que ele nos coloca é só a Terra que tem essa condição? Não. Existem outros planetas diferentes que têm a mesma condição do que a Terra, ou seja, está no mesmo nível evolutivo. Só que uma coisa muito interessante, que é, nas próprias perguntas, né, Allan Kardec questiona: as pessoas que habitam o mesmo mundo estão no mesmo nível de evolução? Resposta: não. E você consegue observar isso nas próprias pessoas. Você consegue ver que existem diferentes graus de evolução. Ué, mas por que então tem gente menos adiantada, mais adiantada? Aí vem a ideia da bondade e da misericórdia divina. Muitos que estão evoluídos vêm para cá, seja numa questão de missão ou de continuar o seu burilamento, e como eles estão mais evoluídos, eles ajudam e influenciam aqueles que estão um pouquinho mais para trás, digamos assim, e promovem a evolução e promovem o progresso. Em outras palavras, esse contato, essa diversidade promove o progresso do mundo. E uma coisa muito interessante, assim como o espírito também evolui, o planeta também evolui. E ele passa por várias eras, por várias transformações, e os povos que ali habitam passam por diferentes modificações. E até uma questão que a gente já discutiu, mas que o Allan Kardec retoma a perguntar aos espíritos superiores, que é o seguinte: existem em outros planetas o mesmo corpo que habita aqui na Terra? Ele fala que não. Que o corpo que nós, então, temos essa experiência de vir, então, a ter a encarnação, ela depende muito do nível da evolução de cada espírito. Em outras palavras, o que ele nos explica é o seguinte: quanto mais evoluído é o espírito, menos denso, menos pesado, mais leve, mais fluídico é o corpo. Que dependendo da depuração, quando esse espírito está muito evoluído, o corpo já praticamente é bem etéreo. E a gente, nas nossas limitações corpóreas aqui, não conseguiríamos nem perceber. Olha que interessante essa ideia. E aí tem uma pergunta muito interessante que é: como que é a última encarnação, assim? A última encarnação, a hora que ele não precisa mais, já que ele atingiu o grau supremo, o que se torna esse espírito? É a resposta: ele se torna um puro de espírito, um espírito bem-aventurado, que ali já passou por todas as dificuldades, passou por todas as suas necessidades, e ele então chegou a esse burilamento. E aí vem aquela questão, né? O número de encarnações é invariável? Resposta: não, depende de cada um. Existem aqueles que, devido ao seu esforço, ao seu livre-arbítrio, chegam mais depressa. E outros que vão precisar de mais encarnações. E aí nós devemos lembrar da ideia da misericórdia divina, que sempre está ali nos convidando a refletir. E aí, um ponto muito interessante: como falar de justiça se não falarmos de reencarnação? Observe, um Criador que é amor, que é justo, que é bom, como, se eu cometo um erro, eu não tenho essa oportunidade de reparar e existir a possibilidade de eu, então, ali ter a minha felicidade eterna ou ser condenado eternamente? Onde estaria a justiça ali? Se eu fui criado imperfeito e eu busco, então, aprender, e eu cometo um erro e eu quero repará-lo, não seria justo a ideia da reencarnação? É uma reflexão bem interessante. Então ele nos convida a refletir que a reencarnação é justamente essa ideia de continuar o nosso trabalho, de continuar a nossa depuração, de voltarmos para a vida corpórea e então continuarmos o progresso. E um ponto muito importante: quando falarmos de vida corpórea, lembre-se, o corpo ele também vai progredindo mediante os mundos em que nós estamos. Quando a gente fala de corpo, a gente tem uma visão de ser esse corpo aqui material e denso. Mas lembre que a gente discutiu, à medida que a gente vai evoluindo, o veículo ele também vai ficando cada vez mais etéreo, mais familiar à nossa essência espiritual. E aí, justamente, né, igual a gente comentou, o objetivo então da reencarnação é esse melhoramento progressivo e que o número de encarnações está muito ligado com o livre-arbítrio de cada um de nós. Que todos os espíritos, sem distinção, tendem à perfeição. E é muito interessante que a reencarnação, ela nos dá esperança. Ela nos mostra, é uma doutrina que nos mostra
a misericórdia do Criador, a possibilidade de que, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então isso é muito interessante quando a gente para pensar. E aí ele fala sobre a questão dos diferentes mundos, que a Terra é um de vários, que existem mundos que são mais materiais do que a Terra, que são mundos mais primitivos, porém a Terra, dentro da escala evolutiva, ela está ali já no começo ainda da perfeição, que é um mundo ainda muito material e que está distante dessa perfeição, né? Mas vem aquela questão que é o seguinte: se o espírito não progride, ele vai ficar sempre reencarnando aqui na Terra? Ele fala não. Ele pode inclusive reencarnar num mundo pior do que a Terra. Ué, mas a gente não havia estudado em vídeos anteriores que o espírito não regride, né? Que ele não caminha para trás? Isso é verdade, mas entenda, você evoluir, encarnar, né, em um mundo menos evoluído, não vai fazer com que você fique menos evoluído. Entendem? Vir para o mundo talvez mais difícil do que a Terra seja um bálsamo de luz para que você promova o progresso daqueles que ali estão e que você lapide as arestas que você precisava. Olha que interessante essa ideia. A Terra está passando por um momento de transição planetária, em que nós estamos saindo do mundo de provas e expiações, indo para um mundo de regeneração. Se nós não acompanharmos essa evolução, se nós não nos burilarmos, não nos lapidarmos, pode ser que nós reencarnemos em um mundo que seja de provas e expiações ou um mundo primitivo, para que nós possamos, através da ausência de tantos benefícios que aqui na Terra nós já temos, possamos observar o quanto que eles são valiosos. Então, essa aqui vem a ideia. E aí, vem uma questão que, na pergunta de 175, né, que o Allan Kardec fala, não seria melhor então ficar em forma de espírito, não? Porque reencarnar é difícil, né? Você vai ter as lutas do dia a dia. Não seria melhor então a gente ficar lá de boa na lagoa, no mundo espiritual? Resposta: todos os espíritos querem caminhar para Deus. Eles querem caminhar para a perfeição, eles querem caminhar para serem bem-aventurados, para serem felizes. Então, eles pensam assim, se eu sou eterno, o que é 80, 70, 40 anos ali? Sendo que eu vou sair de lá melhor, mais sutil, mais leve, mais amoroso? Não, gente, vamos embora. Às vezes é difícil para nós pensarmos dessa maneira, porque nós estamos aqui e muitas das vezes não temos consciência da nossa vida espiritual. Porque nós estamos aqui e ficamos distraídos com a vida material. Mas quando a gente para refletir sobre a morte, sobre as posses, a gente para pensar e falar, opa, esse negócio de vida material é meio perecível, né? Será que tem algo maior do que isso? E é a hora que a gente começa a ter ali um despertar da nossa consciência, a gente começa a observar por que nós estamos aqui, o que nós viemos aqui fazer. Muito interessante essa ideia. Tem um chamado interno de nós ali que nos convida a fazer essa reflexão, né? Então, é bastante interessante. Então, o que se quer é justamente, né, caminhar ali para Deus, né, caminhar para o seu amor. E aí vem a pergunta de 180, gostaria de compartilhá-la aqui na íntegra com vocês, que eu achei também bem interessante. Olha aqui. Passando deste planeta para outro, conserva o espírito a inteligência que aqui ele tinha? Olha a resposta, sem dúvida. A inteligência não se perde. Lembra que a gente viu que não tem como retroceder? Mas olha o que ele fala. Pode, porém, acontecer que ele não disponha dos meios para manifestá-la, dependendo isso da sua superioridade e das condições do corpo que tomar. Olha que interessante. Ou seja, está muito ligado com a necessidade. E isso a gente observa aqui no mundo mesmo. Você já viu? O espírito veio. Pode ser que ele seja um espírito inteligentíssimo, mas na infância, o organismo ali tem as suas limitações. Lembre-se, a limitação não está no espírito, mas está naquele corpo ali que ele então adquiriu naquele momento. E aí o que vai acontecer? Limita para que então ele possa vir a desenvolver o seu trabalho em uma outra área, por exemplo. O que eu quero dizer com isso? Você pega lá uma criança e pode ser que ali esteja um espírito evoluidíssimo, mas que tem aquela limitação ali naquela fase inicial por uma questão de necessidade. Aí entra muita questão dos pais,
para que os pais eduquem, para que os pais ensinem. E à medida que esse corpo, então, ele vai desenvolvendo, pode ser que, então, manifeste essa inteligência em várias formas. Então, isso é muito interessante. O como que a gente realmente não perde nada. Que como realmente fica registrado ali no nosso espírito. Por isso que é também muito importante nós tirarmos um momento do nosso dia e pensarmos o que é eterno? O que eu possuo que nem a morte me tira? E aí então Allan Kardec nos coloca, né? À medida que o espírito se purifica, se evolui, né? O corpo que reveste se aproxima igualmente da sua natureza espírita. Ou seja, há muitas moradas na casa de meu pai. Há muitos planetas que são iguais à Terra. Não pensemos na ideia de igualdade, na ideia de que vai ter água do jeito que a gente imagina, corpos iguais aos nossos, até porque a gente viu isso em questões anteriores, que isso é muito específico da Terra. Mas, em questão de energia, em questão de pensamentos, de evolução, sim. Até porque é possível nós, então, encarnarmos em outros planetas ou continuarmos aqui. Mas o ponto principal de tudo isso e desses comentários é o quê? Tire um momento e reflita sobre a imensidão do universo. Sobre a fala de Jesus. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se há muitas, por que eu estou aqui na Terra? O que eu vim fazer aqui? O que da Terra eu posso acrescentar? O que da Terra eu posso aprender? Olhar as pessoas que aqui estão, se povos que habitam o mesmo mundo têm diferentes graus de evolução, vamos pegar aqui na Terra. Qual hoje, encarnado aqui, seria ali de uma evolução bem alta? Quem não seria? Aonde que eu estou? Estou caminhando para ser mais evoluído? Tenho me preocupado com isso? Se a reencarnação é a oportunidade de continuar o trabalho, que trabalho que eu estou continuando ali? O que a minha alma me pede para fazer? E pessoal, vamos refletir isso de uma maneira muito profunda. Não vamos pensar, o trabalho de eu construir uma empresa. Não, pensemos no trabalho espiritual. O que a minha alma me pede? O que eu tenho que continuar a ser ali? Qual virtude ou quais virtudes ela me convida a desenvolver? Porque quando nós pensamos que há muitas moradas na casa de meu pai, nós devemos pensar aonde nós estamos e por que estamos aqui e como podemos fazer para então utilizarmos dessa situação da melhor maneira para evoluirmos. Nós queremos muito ir lá para o mundo dos espíritos perfeitos, que até é uma questão que ele mesmo nos coloca. Existe um mundo dos espíritos perfeitos? Existe. E aí, lendo essa pergunta e essa resposta, eu tentei imaginar, meu Deus, o que seria um mundo composto dos espíritos perfeitos, dos espíritos bem-aventurados? Vocês já pararam para pensar nisso? Como que seria isso? Como que seriam os lares, a convivência, os animais, as flores, o céu? Como que seria o céu? Fique parando para pensar nisso, sabe? Faça um momento, feche os olhos e tente imaginar isso. Tente elevar a sua consciência. E você vai ter uma sensação muito interessante que parece me dar um calafrio, um arrepio, que parece que a sua alma parece que teve um contato com isso. Ela consegue meio que imaginar isso, parece que ela já teve a oportunidade de meio que ver e falar, opa, é ali. Entendem? Façam esse exercício de imaginação. Tentem imaginar como que será esse planeta. E uma questão muito interessante, né? Então os espíritos puros ficam então habitando esse planeta e aí eles não saem de lá? Opa! Eles têm um lugar de habitar, mas eles podem ocupar qualquer lugar que eles quiserem, mediante as suas missões, mediante o seu chamado, né? Olha que interessante isso. Então, tire um momento, pare e pense sobre isso. E uma coisa mais interessante também, mas não menos importante, né? Que nós devemos também pensar. O que nós podemos fazer aqui na Terra para que a gente comece a consolidar o bálsamo de luz aqui? Porque se os planetas também evoluem e a Terra está evoluindo, será que nós temos contribuído para a evolução da Terra? Porque se a reencarnação é continuar o trabalho, então pense, você morreu hoje. Pode ser que você reencarne sendo, vou aqui dar um exemplo, mas sendo o bisneto da sua família.
Porque os espíritos superiores nos indicam que a gente tende a continuar nos nossos laços espirituais. Mas pode ser que você reencarne em outra família. Mas só um exemplo. Então, vocês conseguem entender que o bem que a gente fez hoje para nossa família, para os nossos, para as pessoas da nossa comunidade, a gente, quando fala assim, você vai receber isso novamente. Por quê? Você vai voltar nessa família. Você vai receber esses bálsamos, esses frutos, essa luz. Então, essa oportunidade de amor, de perdão, de quebrar esse ciclo desse ódio ali, você vai receber isso. Então, observe, suponhamos que você na sua família veia como missão ser o pai, ser a mãe, seu filho, que vai trazer o bálsamo de luz ali do amor para as próximas gerações, eles serem o que elas querem ser, serem amorosas, serem gentis. E depois você vai reencarnar novamente para continuar o seu trabalho e vai receber esses bálsamos de luz. Olha que interessante. O mundo só será evoluído a partir do momento em que as pessoas aqui passem a entregar a sua evolução, passem a promover o desenvolvimento. Cabem bastante reflexões. Nesse momento, encerramos aqui esse vídeo e que nós possamos então fazer esses exercícios de imaginação, de reflexão. Um beijo no seu coração e nos vemos no nosso próximo vídeo. Até mais, pessoal!